Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6, o tema da nossa mensagem desta noite é A Caminho da Casa do Pai. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela e abençoe o seu irmão. João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vou preparar-vos lugar. Foi a promessa de Jesus, feita pouco antes dos instantes culminantes do seu ministério, quando ele estava a poucas horas da crucificação, pensando na maneira como os apóstolos iriam reagir aos acontecimentos, desejoso de deixar com eles o seu testamento, a sua herança, a sua promessa. Jesus então disse essas palavras maravilhosas a eles e a nós: vou preparar-vos lugar. Essa promessa do Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo extraordinária e maravilhosa. Em primeiro lugar, é uma promessa extraordinária, porque Jesus prometeu que iria fazer aquilo que os reis não faziam, aquilo que os senhores não faziam. Na época de Jesus, quando um rei queria fazer uma viagem, chamava os seus súditos e dizia: olha, eu vou para tal lugar, então vá na frente, prepare lugar, prepare pousada. Quando um senhor desejava fazer uma viagem, chamava o seu empregado, o seu servo, e dizia: eu vou fazer uma viagem, então vá na frente, prepare para mim hospedagem, prepare para mim pousada. Mas o nosso rei, o nosso Salvador, faz diferença. Ele diz: eu vou na frente de vocês. E num gesto de amor, bondade e graça diz: e eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar pousada para vocês. Então é uma promessa extraordinária, porque Jesus disse que iria nos preparar um lugar. E é ao mesmo tempo, em segundo lugar, uma promessa maravilhosa, porque esse lugar que Jesus foi preparar é o céu, é a casa do nosso Pai, o melhor lugar, não do mundo, mas do universo, de toda a existência. C.S. Lewis disse em um dos seus livros que nós, seres humanos, temos saudades de um lugar onde nunca estivemos. Olha só, parece que todo ser humano traz dentro de si uma falta, e diz assim: eu tenho sede de alguma coisa, eu tenho fome de alguma coisa que eu não sei o que é. E o ser humano, nessa inquietação, nessa insatisfação, busca no sexo, nas drogas, na popularidade, no dinheiro e em tantas coisas, mas o vazio continua ali. E C.S. Lewis vai dizer então que esse vazio, na verdade, é saudade de Deus, é saudade do céu. Estamos com saudade de um lugar onde nunca estivemos, saudade do céu. Céu.
Quanta coisa boa cabe em apenas 3 letras. Quando nós pensamos na casa do Pai, a cujo caminho estamos, quando pensamos no céu, o nosso coração se encanta. Refletimos sobre o céu tanto pelas coisas que existirão lá, como também pelas coisas que lá não existirão. O céu é um lugar maravilhoso por causa das coisas que existirão no céu. A Bíblia fala sobre ruas de ouro, praças de cristal, as moradas que Jesus foi preparar para os salvos. A Bíblia fala sobre muralhas cujos fundamentos são de pedras preciosas, sobre portas que são pérolas gigantescas. No meio daquele lugar há um rio, que é o rio da água da vida, e de ambas as margens a árvore da vida, cujo fruto é para a cura das nações. Lá não há santuário, porque o próprio Deus é o seu santuário. Lá não há lua para iluminar a noite, porque noite não há. Lá não há luz, não há sol para iluminar o dia, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, é a luz e a lâmpada. Lá no céu existirá também um reencontro. E nós vamos ver pessoas queridas que foram na nossa frente. Como diz aquela bela canção, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Pessoas amadas às quais Cristo disse, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E que estão hoje ali, contemplando a face do Redentor. Será um momento de abraços, será um momento de comemoração. Aqui reencontros emocionantes acontecerão no céu. Mas encontros também, porque no céu nós vamos conhecer pessoas que nós não conhecemos aqui na terra. A Bíblia diz que os salvos se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E nós poderemos conversar com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, com os heróis do cristianismo, com os mártires que selaram com o próprio sangue a sua fé. Que lugar maravilhoso é o céu! E lá no céu a gente vai poder ouvir o coral dos anjos. O mesmo coral que cantou nas campinas de Belém, quando Jesus nasceu e anunciou aos pastores: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Um coral que eu imagino cante ainda mais bonito do que esse, se é que isso é possível. Que lugar maravilhoso é o céu. Mas o céu não é maravilhoso apenas por causa das coisas que existem lá. O céu também é maravilhoso por causa das coisas que não existem lá. Não existem hospitais no céu, porque ninguém fica doente. Você não ouve o barulho da ambulância no céu, porque lá não há emergências deste tipo. Não há cadeias no céu, porque lá não há crimes. Não há lágrimas no céu, porque Deus as enxugará. A Bíblia diz que lá não haverá mais morte, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais luta, lá não haverá mais sofrimento. Que lindo, que maravilhoso lugar é o céu. E isso faz com que nós, à semelhança de Tomé, queiramos fazer a pergunta tão importante: como podemos ir para o céu? E a resposta está na fala de Cristo Jesus. Vamos repetir aquilo que o Salvador disse no verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você crê nisso? Você crê que Jesus estava dizendo a verdade? Você crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador? Porque ou nós chamamos Jesus de mentiroso, ou nós precisamos encarar a exclusividade dessa fala. Nós não podemos concordar com aqueles que falam que todos os caminhos levam a Deus. Nós não podemos concordar com este pensamento e ao mesmo tempo concordar com Jesus Cristo. Uma das duas coisas é verdade, não podem ser as duas. Porque Jesus falou: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai à casa do Pai se não for por mim. Ah, meus queridos, naquela cruz, Jesus como que se deitou, formando assim uma estrada, um caminho que rasga o véu, que atravessa o universo, que vence a morte, que conduz ao Pai, um caminho pelo qual podem caminhar, pelo qual podem seguir todos aqueles que foram lavados no seu sangue, que lhe entregaram a sua vida. Jesus é o único caminho para o céu, porque Ele pagou o preço, morreu em nosso lugar. Ele, e somente Ele, é o Salvador bendito. E é por Ele que as pessoas chegam ao céu. E todo dia tem gente chegando ao céu. O céu é um lugar muito movimentado. Todo dia chega gente no céu. Chega adulto e chega criança. Chega brasileiro e chega chinês. Chega homem e chega mulher. Chega flamenguista e chega vascaíno. Todo dia chega gente no céu. Chega o negro e chega o branco, chega o rico e chega o pobre. Todo dia chega gente no céu. Mas todos estes que chegam no céu são lavados, remidos, banhados no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Aleluia! Não se entra no céu sem Jesus. No céu ninguém entra por ser bom, por ser religioso. No céu ninguém entra por pagar penitências ou por entregar vultosas ofertas. A única maneira de entrarmos no céu é entregando nossa vida a Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho. Certa vez um soldado pulou de paraquedas do seu avião, caiu numa floresta, numa selva. E depois de caminhar alguns dias por aquela selva, encontrou um grupo de pessoas que moravam ali, conseguiu se comunicar com aquelas pessoas, e um daqueles homens disse: eu vou levar você até a praia, e lá na praia você poderá fazer contato com o exército do seu país e ser resgatado. E então ele foi seguindo aquele homem, seguindo aquele guia. Era uma floresta muito densa, floresta tropical, selvagem, muito densa. Aquele nativo ia abrindo o caminho, o soldado acompanhando com dificuldade, e muitas vezes não havia nenhum sinal, e ele se perguntava: como é que esse homem sabe para onde ele está indo? E a certa altura, incrédulo com aquela situação, cercado da vegetação tão densa, o soldado se virou para o guia e disse: você tem certeza de que esse é o caminho? Porque não havia sequer uma trilha no chão. O guia virou para ele e disse: caminho? Que caminho? Não existe caminho. Eu sou o caminho. Assim é Jesus Cristo. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia que Jesus veio ao mundo para nos mostrar o caminho. Mas você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, Deus dizendo que Ele, Jesus Cristo, é o caminho. Aleluia! Louvado seja Deus, glórias ao nome de Jesus. Então quem chega no céu, chega por Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, porque tudo é com Ele, por meio dEle, para Ele, glória pois a Ele eternamente. Amém. De modo, meus amados, que uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer é: eu já estou nesse caminho, já coloquei nele os meus pés, tenho entregado a minha vida, o meu coração a Jesus, fiz dele o meu Senhor e Salvador, entreguei a Ele a minha vida, entronizei-o no meu coração. Há muitas pessoas que já fizeram isso, e para essas pessoas Cristo diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, vocês creem em Deus, podem crer também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, não se preocupe, não há falta de espaço no céu. Vou na frente preparar um lugar para vocês.
E da mesma forma como eu irei na frente e preparar, virei outra vez e levarei vocês para mim, para que onde eu estou, estejais também vós. Mas há pessoas que ainda não tomaram essa decisão, que ainda não têm essa certeza, que ainda não são discípulos de Jesus Cristo, que ainda não estão com os seus pés no caminho. Então, muitas pessoas não estão em direção ao céu. E isso é trágico, porque 1 minuto no céu, irmãos, será o suficiente para alguém esquecer todas as tristezas que passou na terra. Mas 1 minuto no inferno será suficiente para alguém esquecer todas as alegrias. Para onde estamos indo? Em que rumo os nossos pés nos levam? Qual é o nosso futuro? Quando caminhamos com Cristo, quando estamos a caminho da casa do Pai, às vezes nos deparamos com dificuldades. A Bíblia diz que importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós somos peregrinos neste mundo. E estamos a caminho do céu e às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos pés se ferem nos espinhos, nas pedras da jornada. Muitas vezes este mundo se revela um vale de lágrimas. E o servo de Deus é provado, é submetido a tensões, ele vive muitas vezes decepções e dificuldades. Mas ele está a caminho do céu. E um dia ele atravessará aquele rio que se chama morte e chegará ao seu destino. Quando um barco chega ao seu destino, é isso que importa. Pense num barco que chega ao porto desejado, com as suas velas rasgadas, por conta das tempestades que enfrentou, mas ele chegou ao porto. Pense em um barco que chega ao destino desejado, com o seu casco arranhado pelos recifes contra os quais ele bateu, mas ele chegou ao porto. E é assim que muitos chegarão aos céus. Em um instante haverá todas as aflições desta vida, e como que num piscar de olhos, elas terão desaparecido, porque o peregrino terá chegado na sua casa. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Essa é a promessa dele para o crente. Enquanto você anda pelo mundo, Jesus está com você, e quando você terminar de andar pelo mundo, é você que estará com Jesus. Havia uma mulher que ia fazer uma cirurgia. Ela nunca tinha feito uma operação antes, então ela tinha alguns medos. E o maior medo é que o médico começasse a cirurgia sem que a anestesia tivesse feito efeito. Ela estava preocupada. Já pensou se esse médico começa ali a me cortar e eu não estou dormindo, eu estou acordada ainda? E embora o médico tivesse dito para ela que não havia esse perigo, mas a gente sempre fica assim com o coração na mão. Então ela foi para a sala de cirurgia, deitou-se à mesa. O médico estava ali, as enfermeiras, o anestesista, os procedimentos foram sendo feitos, o tempo foi passando, a mulher foi ficando preocupada e disse: doutor, eu ainda não dormi. E o médico disse: minha senhora, fique calma, estamos acompanhando aqui, vemos tudo no monitor, está tudo sob controle. Passaram-se mais alguns minutos, e aquela mulher estava preocupada, porque não via nada diferente acontecer. E lembrou daquele medo que ela tinha, e pela segunda vez disse: doutor, eu ainda estou acordada. O médico tranquilizou-a mais uma vez e disse: não, minha senhora, fique tranquila, aqui está o anestesista, e nós estamos cuidando de todas as coisas, temos experiência, vai dar tudo certo. Mas o tempo continuou passando. Então, pela terceira vez, ela disse:
doutor, eu ainda não dormi. E dessa vez o médico disse para ela: não se preocupe, minha senhora, a senhora está no centro de recuperação, a cirurgia foi um sucesso, correu tudo bem. Assim é a travessia do rio, assim é a chegada do crente no céu. Num piscar de olhos. E o Senhor nos tomará para si, depois de ter caminhado conosco, ao longo de toda a nossa vida. Vou preparar-vos lugar, disse o Mestre, e nós cremos que Ele é fiel, que o que Ele diz, Ele faz, o que Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Até lá, atravessamos um caminho com lutas e pedras, mas sem abandono ou solidão. Sendo assim, amados, o que esperamos? Coloquemo-nos a caminho da casa do Pai, porque na casa do Pai há lugar para todos. Na casa do Pai há lugar para você. Existem dois tipos de pessoa nesse mundo. Aquelas que dizem: estou a caminho do céu. E aquelas que precisam dizer: estou a caminho do céu. Em qual dos dois grupos você está? Em qual dos dois grupos você quer estar a partir de hoje? Só depende de nós, só depende de você.